E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu quero falar sobre uma temática muito interessante com vocês. Eu quero falar sobre tendência. Sobre tendência. Até onde uma tendência pode ir, até uma tendência pode trabalhar, mas isso eu quero falar num sentido vela a vela. Então, como operar uma tendência vela a vela? Primeira coisa que você tem que entender é o desenho gráfico, é a movimentação gráfica. Como eu vou operar uma tendência de forma seguida se eu não entendo a movimentação do gráfico? Então a primeira coisa que você tem que entender é a movimentação do gráfico. Eu sempre falo para os meus alunos, sejam aqui do YouTube, seja do treinamento fechado, que é necessário entender toda a movimentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, e vocês acabaram de ver eu fazendo isso aqui, é que todas as vezes que temos um topo próximo à região do preço e um fundo na região do preço, são regiões primordiais para a movimentação do preço. Esses dias mesmo, hoje, acho que foi hoje, eu li uma dúvida do aluno do treinamento fechado. Ele me perguntou, por exemplo, se no OTC, as entradas em OTC na movimentação do gráfico movimentam o OTC, porque se o Forex está fechado e o Forex que movimenta o gráfico de opções binárias, quem movimentaria o OTC? Se seriam os próprios operadores. Falei para ele que eu não sei. Eu não sei, a corretora não esclarece isso, e não é nem essa corretora, são todas as corretoras, não esclarece isso, eu não sei dizer. Eu ainda acredito que é a própria corretora. Mas as pessoas entraram com tanto em grana, não tem força de movimentar o mercado? Eu acho, no meu entendimento, que o OTC é um mercado pré-determinado pela corretora, um desenho espelhado de algo que aconteceu num tempo e espaço aí que ela espelha e só volta a funcionar no mercado. Eu não sei se você conseguiu entender. É como se, por exemplo, se agora fosse um OTC, ela voltasse a 90 dias atrás, pegasse uma fatia do mercado semanal, transportasse para o fim de semana. No meu entender é isso. Agora, se eu estiver errado também, pouco importa, né? Pouco importa, porque eu sei que o operador de opções binárias não movimenta o mercado. É isso que eu sei na cabeça. É isso que eu tenho de entendimento. Por quê? Porque eu opero o horário comercial, eu opero o gráfico real, aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, pouco importa para mim. Mas, para você já ficar sabendo, nenhuma entrada sua vai movimentar o gráfico de opções binárias. O que movimenta é no Forex. Então, partindo desse princípio, que a movimentação ela vem do mercado do Forex, é lá no Forex que as tendências estão acontecendo, não é assim? Então, se o mercado está fazendo uma tendência de baixa, eu vou seguir como aqui no meu mercado de opções binárias? Fazendo tendência de baixa. Eu preciso ir lá no mercado de Forex para ver isso? Não. Isso está acontecendo aqui em tempo real. Então, por exemplo, agora eu acabei de chegar aqui a analisar. Como que nós operamos a tendência vela a vela? Eu acabei de chegar aqui, vi que o gráfico chegou nessa região, fazendo uma tendência de alta. Deixa eu mudar a cor aqui. Fazendo uma tendência de alta, rompendo topos. Aí ele chega aqui e faz o quê? Perde força. Aí ele faz o chamado que então aqui, ó, o chamado topo duplo. É uma figura gráfica. Eu preciso saber isso de cabeça, que ele fez um topo duplo para saber que vai ter uma reversão da tendência? Não necessariamente você precisa saber, mas se você saber, melhor ainda. Topos duplos, topos triplos, reverte a tendência de alta para baixa. Fundos duplos, fundos triplos, reverte a tendência de baixa
para alta, espera aí, eu acho que eu falei alguma coisa errada. Ó, topos duplos, topos triplos reverte a tendência de alta para baixa. Fundos duplos e fundos triplos reverte a tendência de baixa para alta. Eu me atrapalhei, eu acho que o que eu tinha falado, a realidade é essa. Se o topo duplo está em cima, vai procurar um fundo. Se é fundo duplo, vai procurar um topo. E por que isso? Só porque aconteceu o topo duplo? Porque está mostrando que o ativo na variação cambial não tem mais força de buscar um preço acima. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá bom? Vocês me desculpem que às vezes eu estou falando, estou raciocinando aqui, e aí, como eu estou gravando em tempo real, eu me pego no momento, será que eu falei certo? Então quando tem uma dúvida, eu acabo repetindo para não ter problema de ter falado alguma asneira, tá bom? A partir do momento que você vê esse topo duplo aqui, ó, você começa a perceber então o que acontece. Depois de um movimento de alta, o mercado vai fazer o quê? Ele vai estabilizar o preço desse par de moeda aqui, ele vai fazer um pullback neste fundo, vai começar a trabalhar em que forma? Aí ele começa a trabalhar em tendência de baixa. Como é que eu vejo o gráfico trabalhando em tendência de baixa ou de alta? Gráfico em tendência de alta, ele vai fazer fundos mais altos que os fundos anteriores, ou topos mais altos que os topos anteriores. Como é que eu sei que o gráfico começa a trabalhar em tendência de baixa? Quando ele começa a fazer fundos mais baixos que os fundos anteriores. Olha aqui, esse fundo foi mais baixo que esse fundo? Não, porém o topo foi. Então já é um alerta. A partir do momento quando ele rompe o topo anterior, aí ele já começa a trabalhar de que forma? Trabalhando, fazendo tendência de baixa. Então, quando eu consigo já identificar essa estrutura de tendência funcionando no gráfico, já me acende o alerta. Se eu quero operar vela a vela no mercado de opções binárias, entendendo a movimentação do gráfico, eu posso operar a tendência vela a vela. Como eu opero tendência vela a vela no mercado de opções binárias? Ou como eu opero tendência vela a vela utilizando análise gráfica ou price action em opções binárias? Como é que eu faço isso? Seguindo sempre a tendência. Então no caso vocês viram aqui que eu fiz a minha entrada nessa região aqui, ó, nessa região. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas por que você deu continuidade nessa tendência? Por que você entrou ainda comprado nessa tendência? Porque existe uma prerrogativa do mercado que o mercado funciona em conflitos. A sua vida funciona em conflitos. As atitudes do ser humano funcionam em conflitos. O mercado funciona em conflitos. É como se o conflito fosse um imã. Como assim? As regiões que são conflitantes no mercado é como se elas atraísse toda aquela complexidade do preço. Então, se eu tenho uma região de conflito aqui em cima, chamada resistência, e se eu tenho uma região de conflito aqui, chamado suporte, eu vou colocar dessa cor para ficar mais fácil para você visualizar. Então eu tenho uma região de conflito aqui chamado suporte, eu tenho uma região de conflito aqui chamado resistência. Graficamente, o preço sempre vai procurar. Se ele está estabilizado de forma lateral, ele vai procurar trabalhar na resistência ou trabalhar no suporte. Vai trabalhar no suporte ou procurar a resistência. E assim por diante. Ele sempre vai fazer isso. Por quê? Porque são pontos de atração. Tanto
a resistência como o suporte são pontos de atração. Então, levando em consideração esse entendimento, é certo e verdadeiro que o gráfico ele vai fazer o seguinte movimento. Se ele está numa resistência, ele vai procurar um suporte. Se ele está num suporte, ele vai procurar uma resistência. Isso é fato. Olha aqui, novamente, ó. Se o gráfico está na resistência ou está aqui no suporte, eu tenho aqui, ó, um topo bem definido na resistência. Eu tenho um fundo bem definido no suporte. E o gráfico está com preço nesse exato momento aqui. É óbvio e claro que o gráfico vai fazer quais movimentos? Ou ele vai buscar esse fundo, ou ele vai buscar esse topo. Não era dessa cor que eu queria, era essa. Então como que eu vou operar a tendência vela a vela nesse momento? Como é que eu vou trabalhar essa estrutura do gráfico trabalhando nas tendências? É óbvio, se eu tenho uma região que ela é capaz de fazer uma correção no movimento e eu não quero isso, eu quero trabalhar uma tendência, eu tenho que ver se tem espaço, que no Forex é chamado de vácuo livre, se tem um vácuo livre para cima ou para baixo, para eu ir buscar esse ponto extremo, esse ponto de reversão. Então, se o gráfico está fazendo uma forte tendência de baixa, eu posso entrar na continuidade desse movimento, entendendo a força do mercado e buscar meus resultados vela a vela nessa tendência, seguindo um fluxo de movimento? É claro que você pode. Se o preço começa a trabalhar numa tendência forte de alta e eu não vejo empecilho nenhum que esteja segurando o meu preço, eu posso trabalhar comprado vela a vela nessa tendência de alta? É claro que eu posso. Levando em consideração que aqui existe um contexto gráfico. Existe um contexto gráfico. É claro que eu posso dar continuidade numa tendência se a tendência estiver trabalhando de uma certa forma e se o contexto das regiões e do gráfico me mostrar que eu posso dar continuidade. Quem é aluno do treinamento fechado sabe disso. Sabe o ponto que a tendência está parando, sabe o ponto que a tendência está entrando no impulso, sabe quando a tendência está com força, sabe quando a tendência está com fraqueza. E é isso que vai fazer com que você saiba se você pode operar vela a vela na tendência. É isso que vai te trazer essa assertividade. Então, olha aqui, por exemplo, quando eu vi o mercado trabalhando neste canal de baixa, depois de toda a estruturação que eu marquei aqui para você, eu vi o canal fazendo esse trabalho de tendência de baixa. Quando eu percebi aqui que aqui tinha uma bipolaridade, essa região aqui ó, tem uma bipolaridade aqui. O que eu fiz? Eu entrei vendido, seguindo o quê? Seguindo a força da tendência, seguindo a estrutura gráfica, seguindo o que o candle me mostrou e seguindo aquilo que o volume me mostrou. Tem muita gente que vai olhar para o volume e vai falar assim, eu não entendi nada. Você não vai entender nada, você precisa ter técnica para entender como é que o volume funciona. Alunos do treinamento fechado conseguem visualizar isso, conseguem entender isso. Aqui eu tenho aula sobre o volume, eu explico alguma coisa sobre o volume, tem como você aprender também. E aqui eu faço o que? Eu dou sequência na tendência. E a tendência vem trabalhando. Ah, Cadu, por que você já não foi entrando vela a vela? Aí é diferente. Já é uma forma de trade que eu não gosto. Dá uma olhada na movimentação do gráfico agora. Olha o pavio que está acontecendo. Olha essa movimentação no dólar. Ou seja, para mim hoje chega. Eu já sei que o gráfico
não tá legal. Hoje, desde as 6 horas da manhã, ele estava perfeito, todos os gráficos estavam perfeitos. Só que hoje, a partir desse momento, tem megas notícias hoje acontecendo nos Estados Unidos, então o dólar vai chacoalhar um pouco. Eu prefiro ficar um pouco longe, fora. Olha a diferença gráfica. Olha a diferença gráfica das movimentações dessa região e olha isso aqui acontecendo aqui. Tem muita gente que vai chegar aqui, vai perder o que ganhou. Na semana, no mês, sei lá. Sabe quando a pessoa entra no desespero do emocional e a razão não está sobre a emoção? O que eu vejo também acontecendo, que os alunos sempre trazem para mim, é o seguinte: tem muita gente que procura a grana primeiro para depois procurar o conhecimento. Faz o caminho todo ao contrário. A pessoa quer achar a grana para depois ter conhecimento. Perdão. A turma quer achar a grana para depois ter o conhecimento. Ela vem e procura a grana para depois procurar o conhecimento. Agora eu te falo, o correto não é isso. O correto é você procurar o conhecimento que você vai achar a grana. Por quê? Porque o dinheiro, ganhar dinheiro no mercado de opções binárias é consequência de conhecimento técnico. Se você não tiver conhecimento técnico, você não sai do lugar. Tem muita gente que acha que tem conhecimento porque teve alguns dias positivos, teve algumas entradas bem feitas, aí a pessoa acha que é um trader formado ou acha que tem conhecimento, quando na realidade não tem. Eu gosto de trazer aqui alguns testemunhos. Aluno do treinamento fechado. Como mandou no particular, eu gosto de trazer para vocês aqui. Olha o que ele escreveu aqui. Professor, Cadu, né? Ele escreveu Cadu, mas é Cadu. Eu só tenho a te agradecer por tudo. Aí ele mandou umas carinhas chorando. Deve estar emocionado, né? Pelo que aconteceu. Antes, eu não conseguia fazer operações tão seguras e tão certas. De que era realmente aquilo que eu tinha que fazer. Agora eu não só sei, como estou seguro nas minhas operações. Isso aqui, é a mentalidade de alguém que está se tornando profissional. Só que tem que manter o caminho do profissionalismo. Não pode se perder. Não pode achar que já sabe tudo. Aí manda a sequência. Manda a sequência para mim. Mandou hoje, 6 da manhã. Mandou hoje para mim, dá uma olhada. Que coisa linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivas e 3 empates que acontecem no mercado. Acontece um empate no mercado, normal. Mas olha a sequência linda que ele fez. Tá mais que ganha o dia, né? E aí, ele é do treinamento fechado. Aí ele escreve falando que realmente a gente aprende a ser um caçador no gráfico. Por que isso? Porque você, buscando uma assertividade monstra dessa, que é realmente os pontos exatos do gráfico, a sua assertividade aumenta muito, a sua técnica ela extrapola a ponto de você nem lembrar que existe uma questão emocional. Por quê? Porque a razão está em cima da emoção. Por exemplo, como agora, o que está acontecendo no gráfico depois desse desenho aqui? Olha o que está acontecendo no gráfico. Ele está querendo fazer uma troca de estrutura. Ele está fazendo uma troca de estrutura aqui. Então ele já veio aqui. Ele já fez o quê? Um fundo mais alto que o fundo anterior. Eu posso continuar pensando o quê? Tem uma outra estrutura aqui. 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 Eu posso continuar pensando em fazer compras operando tendência vela a vela? Eu posso, mas eu tenho que estar consciente da movimentação do mercado, o que o mercado está fazendo.
se ele está numa fase de impulsão, se ele está numa fase de correção do movimento em si, do contexto gráfico em si. A partir do momento que eu entendo isso, as coisas começam a ficar mais claras. Porém, olha o gráfico como está horrível. Olha essas sombras, olha isso aqui. Não, hoje não dá mais, por enquanto paro por aqui. Eu espero também que você tenha entendido como operar a tendência vela a vela em opções binárias, utilizando então análise gráfica. Aqui, seja aqui na plataforma da IKEoption, seja na Binomo, seja na Derive, seja na Binary, seja na Cotex, seja em qualquer corretora que for. Se você tem conhecimento técnico, vocês veem, quem está no grupo do canal do Telegram, ou aqui no YouTube, de vez em quando eu mostro resultados, né, de alunos de outras corretoras. Tá? Se você tem conhecimento técnico, a corretora pouco importa. Porque tem muita gente que procura oportunidade onde não tem. Não é um caçador de oportunidades, não é um hunter, não tem uma visão apurada da entrada do mercado. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Quer ganhar um e-book gratuito sobre padrões de reversão de velas? Entra lá no canal do Telegram e faz o seu download e já fica por lá. Lá eu mando os links das nossas aulas online, de tudo que está acontecendo aqui para vocês. Tem dúvida? Só mandar lá no Instagram para mim. Precisar tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Treinamento fechado? Quer acelerar esse conhecimento aí? Quer aprender de uma vez por todas como funciona o mercado de opções binárias? Com uma visão Forex e entradas perfeitas nos times, nas ações que devem ser feitas aqui em opções binárias? Tem o treinamento aí, o link está na descrição. Está com 60% de desconto por enquanto. Em meio a tudo isso que o planeta está vivendo, eu resolvi reduzir para 60% de desconto para mais gente ter oportunidades. Mas logo eu vou estar voltando ao preço normal. Então, se você tem interesse em aprender realmente, é uma plataforma exclusiva de estudos onde você entra, as videoaulas estão lá, você pode estudar e aprender a hora que você tiver tempo, da forma que você quiser, e eu sou o seu professor para tirar as dúvidas quando se assim necessário, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre o treinamento fechado, o link está na descrição. Sobre os vídeos aqui do YouTube, todo dia às 18 horas e 15 minutos da noite, vídeo aqui no ar, no canal, trazendo um conhecimento para você, trazendo uma aplicabilidade para você do mercado, trazendo uma parte prática do mercado. Inclusive, quem é aluno do treinamento fechado sabe disso. Eu não posso ficar carregando a plataforma de aulas. Hoje nós estamos lá com 93 videoaulas, que são vídeos exclusivos onde eu trago toda essa dinâmica e entender realmente como o mercado funciona. Então, aqui no YouTube, o que eu trago? A parte prática. Vocês podem ver, lá no treinamento fechado tem a parte prática, claro que tem, mas eu não posso subir 20 aulas sobre o mesmo assunto da parte prática. Então, eu tenho as 20 aulas da parte prática, porém as entradas, tem algumas entradas. Agora aqui no YouTube eu posso todo dia postar entradas. Então, se você é do treinamento fechado, eu aconselho que você também veja os vídeos aqui do YouTube, porque vai apurando mais ainda todo esse conhecimento que você está tendo. Vai apurando tudo isso que você está aprendendo e compreendendo para você sair do 0 a 0, sair das derrotas e começar a caminhar no mercado. Porque quando você vê eu fazendo uma entrada como essa aqui, você já lembra da aula, você já lembra do conteúdo da teoria, você já lembra das questões específicas que eu ensino, e você fala, pô, o Cadu fez isso, você começa já, né, o seu cérebro a funcionar. Então essa parte prática, mais prática aqui, com algumas dicas, é um complemento de tudo isso que vocês veem no treinamento fechado, para te ajudar na manutenção do conhecimento específico que eu passo lá, tá bom? Então esse recado é para você que é do treinamento fechado. Você que está aqui, não deixou um like ainda, deixa um like aí no canal, deixa um comentário, seja uma pergunta, seja uma palavra de apoio.
compartilhe o vídeo com quem precisa aprender, com quem precisa melhorar aí. Esses dias tem um rapaz que nos segue aqui faz tempo, ele apresentou o canal para um rapaz que está há muito tempo, perdeu muito dinheiro nesse mercado, e o cara está restaurando a sua mentalidade de trader, está restaurando o seu emocional diante da razão, e os resultados já estão modificando, já estão mudando. Aí o rapaz fez um comentário para mim, no particular, dizendo que realmente agora ele está aprendendo. Isso que ele fez um monte de curso, um monte de treinamento e não adiantou nada. Por quê? Eu sempre falo, se você aprende certo, você faz certo. Se você aprende errado, você nunca vai fazer certo. Tá bom? Vou parar por aqui, para o vídeo não ficar longo. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!